Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Mecânica e Estatística da POS, Instituto de Física de São Carlos, da USP, 2021. Hoje nós vamos, pessoal, estudar o modelo mais básico possível, mais simples possível, idealizado mesmo, bem no sentido de modelo, para um fenômeno físico importante que ocorre, que é a chamada condensação de Bose-Einstein, certo? Esse fenômeno ele foi previsto, teoricamente, muitas décadas atrás, certo? Na primeira metade do século XX, e foi realizado experimentalmente na década de 1990, se eu não me engano. Será que já foi nos anos 2000? Esqueci de conferir a referência histórica, pessoal. Certo? Mas foi um marco na ciência, a confirmação dessa previsão teórica, e tem toda a tecnologia envolvida de criogenia, da gente chegar em baixíssimas temperaturas, abriu toda uma área de pesquisa que a gente chama de átomos frios, com os quais nós podemos fazer maravilhas hoje em dia, tem intersecção de diversas áreas de pesquisa envolvendo toda essa tecnologia de átomos frios. Você pode prender numa rede de potencial para fazer malhas artificiais de átomos, onde você pode fazer computação quântica ou explorar problemas de matéria condensada. É uma área extremamente rica, né? E um landmark aí nessa história foi a realização experimental da condensação de Bose-Einstein. Então, como eu disse, nós vamos ver aqui um modelo teórico simplificado de nível de livro-texto, que é de formação geral de físicos. Um especialista precisa se aprofundar muito mais. Em particular, porque nós vamos fazer toda uma construção em que nós vamos ver essa transição de fase, chamada condensação de Bose-Einstein, ocorrendo com um gás de bósons livres. Pessoal, em um laboratório você vai ter um gás de bósons livres. Tipicamente você vai ter que armadilhar esses caras para que você possa manejá-los. Isso não é a mesma coisa que colocar pura e simplesmente num recipiente, tá? Então, por exemplo, a modificação mais simples que poderia ser feita do que a gente vai ver aqui hoje, em termos de modelo, para você ter algo um pouco mais realístico, seria ver condensação de Bose-Einstein num potencial harmônico que confine seus bósons. Tudo bem? Se alguém quiser, eu posso passar referências desse tipo de estudo depois, ou seria isso que vocês poderiam procurar caso tivessem mais interesse. Mas, como uma prova de princípio, mesmo no modelo idealizado de bósons livres, um gás ideal de bósons, a gente consegue enxergar essa tal transição. Vamos ver o que é ela, tá certo? Vou comentar daqui a pouco exatamente que transição que é essa. Então, esse é o nosso tema único da aula de hoje, embora a gente vá aproveitar toda a nossa teoria geral de gases ideais quânticos, temos que estudar a condensação de Bose-Einstein, e nós já vimos que, em particular, para um gás ideal de bósons, o logaritmo da sua grande função de partição obedece a essa expressão aqui. É um dos casos particulares que nós vimos na aula passada, com esses sinais aqui, sendo referentes a bósons. E os números médios de ocupação de cada um dos autoestados de partícula única ou orbitais do nosso problema tem esta forma aqui. E essa aqui é uma forma muito curiosa. Notem que aparece aqui o nosso bom e velho potencial químico, embora na aula de hoje a maior parte do tempo ele vai estar disfarçado na fugacidade Z, né, pessoal? A fugacidade é a exponencial de beta mi, positivo. Por causa desse menos aqui a gente tem Z a menos 1. Isso aqui já revela algo muito curioso. Vocês devem se lembrar que a convergência do resultado envolvido para dar esse argumento dentro desse log para um gás de bósons exigia uma relação muito especial entre o potencial químico e as energias de partícula única do nosso sistema. Isso aqui só pode ser escrito, tudo isso só faz sentido se o nosso potencial químico for menor do que a menor das energias possíveis para cada um dos nossos bósons. Tá certo? A gente percebe isso aqui porque se nós tivéssemos Mi maior do que qualquer uma dessas energias, nós teríamos aqui um número menor do que 1. Tá certo? Isso, exatamente. Um número menor do que 1. Nós teríamos um tipo de singularidade aqui. Em particular, mesmo quando o nosso potencial químico se aproxima por baixo da energia do estado fundamental, nós vemos perigosamente surgir, por causa desse sinal menos bosônico aqui, a probabilidade da gente ter um denominador muito pequeno
sugerindo um número de ocupação muito grande. E isso ocorreria para o estado fundamental, né? Imagina que o meu potencial químico vem por baixo. O primeiro nível de energia que eu poderia atingir seria realmente o do estado fundamental. Ele é a menor energia, né? E esse insight que vem daqui, ele vai se materializar aqui para a gente. A gente vai ver que a gente pode ter algum tipo de divergência ou singularidade ocorrendo com o nosso estado fundamental, sob certas condições. É que a gente não vai estar mexendo diretamente no potencial químico, nós vamos estar mexendo com o número de partículas do sistema, ou, melhor ainda, vamos imaginar o número de partículas do sistema fixo e vamos abaixar a temperatura. A gente vai ver que a gente vai se deparar com uma singularidade. Tá bom? Essa será a condensação de Bose-Einstein. Então, eu estou comentando aqui o que eu já tinha afirmado, esses resultados dependem da condição do nosso potencial químico ser menor do que a menor energia do sistema, que tradicionalmente a gente ajusta em zero, nós temos liberdade para ajustar um zero da energia onde a gente quiser, e esse nosso fenômeno espetacular, pessoal, vai ser uma concentração completamente anômala de partículas no estado fundamental. Nós temos várias partículas, elas estariam distribuídas nos vários orbitais, e a gente vai ver elas se concentrarem sob certas condições no estado fundamental. Uma forma esquisitíssima, né? Veremos que, quando a gente tem, então, bósons vivendo no espaço tridimensional, e para dadas temperatura, volume ou um potencial químico, que na verdade vai depender desses dois, pessoal, nós vamos ver que a física de bósons, o fato de serem partículas quânticas, indistinguíveis, que não se enxergam, né, que não lotam os orbitais, né, uma não enxerga a outra, isso faz com que haja um limite superior para a quantidade de partículas que podem estar em todos os estados excitados. Surge um teto, uma capacidade de quantidade de partículas em todos os estados excitados juntos para uma dada temperatura, para um dado volume. E aí vai estar ajustado também um certo potencial químico. Então, se você tiver mais partículas do que o que cabe ali, todas essas partículas vão cair no estado fundamental. Tá bom? Mas há condições para que isso ocorra. Eu ouvi um som, deixa-me ver se tem algum aluno querendo entrar. Sim. Ok, foi aceito. Voltamos. Tá? Então, aqui eu já estou dando o espírito do que vai acontecer. A gente vai precisar achar um limite superior, um teto, para a quantidade de partículas que caiba nos estados excitados, como um todo. Tá? Professor, por que você colocou aqui bósons em 3 dimensões? Pessoal, o nosso resultado vai ser dependente da física particular. Não só dos altovalores de energia que a gente vai colocar aqui, mas do fato das nossas partículas efetivamente viverem em 3 dimensões. Vocês sabem que nós conseguimos construir sistemas físicos hoje em dia efetivamente unidimensionais ou efetivamente bidimensionais. Por mais que o espaço físico seja tridimensional, espaço de configurações, mas nós podemos restringir graus de liberdade para nós termos dimensões efetivas que acabam regendo os nossos fenômenos físicos, certo? Bósons em 2 dimensões não apresentam condensação de Bose-Einstein. Então a gente tem um efeito topológico aqui, em algum sentido, desse nosso casamento de física com o espaço, certo? Geométrico, onde as partículas vivem. Muito bem. Então, hoje não tem jeito. A gente conseguiu falar de muitos resultados formais para os nossos gases quânticos, sem nós dizermos quem são os orbitais, os tais autoestados de uma partícula, certo? Hoje, a gente não vai precisar tanto dos autoestados, mas a gente tem que dar uma olhada na cara, pelo menos, para a gente entender, dos níveis de energia, certo? Das possíveis energias de partícula única. E principalmente entender como que a gente conta esses possíveis estados, tá? Vocês vão ver que a gente vai apelar para uma aproximação de contínuo, porque a gente vai ter um somatório que a gente não sabe calcular em geral, e a gente vai querer trocá-lo por uma integral. Só que vocês vão ver que a singularidade envolvida na condensação de Bose-Einstein, ela exige um cuidado extremo. A gente não vai poder trocar a soma por uma integral. A gente vai pegar a soma, vai ter um termo maluco na soma, que é um termo envolvido com o estado fundamental. Você tem que pinçar de fora, porque ele é singular em algum sentido, e a soma em todos os outros estados, aí vai ser expressa por uma integral.
Isso vai ser justificado efetivamente aqui a posteriori. A gente vai ver que funciona e a gente não conseguiria explicar o fenômeno se não fizesse isso. Professor, não daria para fazer uma abordagem preditiva? Daria, fazendo toda uma análise formal, matemática, de quando você pode trocar um somatório por uma integral, avaliar a ordem de grandeza dos diversos termos, que é um tipo de trabalho de análise, de comparação de desigualdades, que é exatamente o que nós físicos não gostamos muito de fazer em geral. Então, quando chegar ali na hora, eu vou fazer um argumento como esse, que só é justificado a posteriori, embora eu vá indicar referências para quem tiver interessado em abordagens mais rigorosas, tá bom? Vamos lá. Então, vai ter uma aproximação de contínuo aí no nosso caminho, tá? Mas a gente tem que entender como e quando nós a utilizamos. Então, a gente tem que ir para o nosso conceito mais fundamental, que é partícula quântica sozinha num certo recipiente. Vamos resolver a equação de Schrödinger, independente do tempo, para vermos quem é o espectro, quais são os autovalores, quais são os autoestados, certo? Didaticamente, eu coloco aqui para vocês a equação de Schrödinger, independente do tempo, em uma dimensão, imaginando que a sua partícula quântica está numa caixa. Na verdade, a caixa é uma linha de comprimento L. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque é fácil. Segundo, porque é instrutivo, né? É fácil trabalhar nesse problema. E terceiro, porque o caso tridimensional é simplesmente uma combinação de vários unidimensionais, tá? Então, você põe aqui a equação de Schrödinger, o seu Laplaciano em uma dimensão é só uma derivada segunda, certo? Como massa, as energias aqui nós vamos trabalhar, definir como sendo todas positivas. H cortado ao quadrado. Como isso aqui é positivo, nós vemos que nós temos simplesmente cada autoestado é igual à sua segunda derivada a menos de uma constante negativa. Esse menos aqui ele fica explícito. E esse nosso K é real. Nós sabemos que senos e cossenos ou ondas planas são a solução geral para esse tipo de problema. Em princípio, são infinitas soluções. Quando nós temos problemas de valor inicial, como osciladores, nós damos uma posição inicial e uma velocidade inicial e obtemos uma única solução. Mas isso aqui não é um problema de valor inicial. Nós precisamos combinar com a nossa equação diferencial certas condições de contorno, e problemas de valores de contorno, em geral, têm infinitas dimensões, mesmo quando você as dá. É o caso aqui, pessoal, isso aqui é o problema de uma corda com extremidades presas. É que a nossa corda aqui é quântica, é função de onda quântica. As condições de contorno adequadas ao nosso problema são duas. O anulamento da nossa função de onda nas duas extremidades dessa nossa caixa unidimensional, como as extremidades de uma corda clássica estariam presas. Porque a gente quer dizer que a probabilidade da nossa partícula nas fronteiras, né, do seu recipiente, no caso, 2 pontos aqui, seja zero. Na vida real, você colide e imediatamente sai dali. Tem até uma descontinuidade no movimento da partícula clássica, se ela tivesse trajetória, pela colisão. Tá? Mas quanticamente a gente simplesmente diz que não tem probabilidade, você tem um nó da sua função de onda naqueles pontos. Então nós sabemos que podem caber várias meias ondas aqui. Essas condições de contorno, portanto, essas duas condições de contorno, mesmo com elas, nós ainda temos infinitas soluções. Essas soluções serão todas proporcionais a diversos senos. Aparecem aqui apenas senos e não ondas planas em geral, porque a gente exigiu que tivéssemos esse anulamento nas duas extremidades, né? Isso induziria uma série de Fourier de senos e cossenos apenas a presença dos termos ímpares, senos. Mas, principalmente, nós percebemos que há uma infinidade de valores que satisfazem essa equação e essas condições de contorno. Nós vemos que nós podemos ter aqui qualquer múltiplo positivo de meio comprimento de onda. Notem que 2π sobre L seria um comprimento de onda inteiro, mas nós podemos ter qualquer múltiplo de meios comprimentos de onda. Então surge aqui um nπ sobre L, e é muito importante, muitos textos físicos fazem confusão aqui. Quem são esses n's aqui? Esses n's aqui são os inteiros positivos. Não faz sentido colocar nem o n igual a zero, até porque daria uma solução trivial, nula, que não contribui em nada para o nosso conhecimento, não é autoestado
verdadeiro. E os caras negativos, pela paridade do seno, também são as mesmas soluções. Então aqui são só inteiros positivos. Tá? Eu não vou poder construir isso aqui com vocês, mas tem livros que não colocam esse zero aqui. Eles adotam condições periódicas de contorno. Então, ao invés de impor que nessas duas extremidades a função de onda se anule, simplesmente se impõe que a função de onda seja igual nas duas extremidades e que suas primeiras derivadas sejam iguais entre si também nas duas extremidades, mas sem impor um valor. Pessoal, quando isso acontece, você também vai ter uma quantização, só que você vai poder ter senos e cossenos. Ou você poderia ter ondas planas do tipo E a IKX, E a menos IKX. Só que a quantização é diferente. Quando você faz condições periódicas de contorno, você acaba tendo um fator 2 aqui. Tá bom? E o pessoal confunde muito. Sabe por que isso não é um problema? Ué, professor, você disse que a enumeração dos estados é importante. Na periódica vai ter um 2. Mas lá tem uma compensação, porque lá você vai poder ter o 0 e você vai ter mais, menos 1, mais, menos 2, mais, menos 3. É um outro problema de valores de contorno, com uma outra quantização, mas com uma outra possibilidade de você indexar os seus autoestados que dá diferente. Lá, os inteiros negativos não dão as mesmas soluções dos positivos. No final das contas, a gente tem a mesma densidade de estados com que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá bom? Então, estou falando muito aqui de algo que eu não escrevi, mas quando vocês consultarem diferentes livros, tem duas possibilidades. Ou a sua função de onda se anula nas extremidades, ou você tem condições periódicas de contorno. Dá o mesmo resultado. Apesar de ter pequenas diferenças no meio do caminho, nós chegamos na mesma densidade de estados. Ok? Vamos seguindo. Isso aqui está bem claro, esses caras aqui são só inteiros positivos. Beleza. Isso é importante, porque a gente vai fazer depois, tá? Ó, se nós fôssemos... uma intervenção, pois não? Quem é? Oi, não, é o Rodrigo. Rodrigo. Só uma coisa rapidinho nesse comentário que você fez. Tem alguma equivalência com o problema entre o problema, equivalência mais no sentido mais estrito do problema com condições periódicas aí, no sentido, tipo, eu poder pensar que eu tenho esse mesmo problema aí, só que com 2L, e isso seria, tipo, exatamente igual a ter L e colocar condições periódicas ou algo nesse sentido? Não é exatamente a mesma coisa de você trocar L por L sobre 2. Não é só isso. Porque você tem uma contagem de autoestados diferente. Quando as condições são periódicas de contorno, como eu disse, você não tem só um tipo de paridade, você não tem apenas os senos. Você passa a ter os cossenos também. Aí, no final das contas, tem um procedimento num livro do, por exemplo, Blundell. Tem um livro de física e estatística, cujo primeiro autor chama Blundell. Eu confesso que eu não me recordo aqui de cabeça o nome do segundo autor. Quando eles comentam isso, eles mostram que quando você tem o dobro de autoestados, você pode ter o dobro de indexações aqui, você vai ter um fator diferente. No final das contas, tem uma construção que mostra que tudo isso se cancela, que dá a mesma densidade de estados. Mas não é pura e simplesmente trocar L por L sobre 2. A análise é um pouco mais complicada, Rodrigo. Na verdade, não é muito complicada, mas tem mais detalhes do que isso. Tá? Eu pretendia falar disso para vocês, mas não dá tempo de falar tudo, tá? Mas aí fica, quem quiser saber mais, me pergunte, e no mínimo tem essa referência do livro da Oxford University Press, o primeiro autor é Blundell, quando ele toca nesse assunto. Ok? Como todos esses resultados são equivalentes, eu só tive tempo aqui de expressar para vocês esse resultado. Nós temos... Tudo bem? Satisfatório por enquanto? Não, tranquilo, tá ótimo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é ir para a solução tridimensional. Nossos bósons vivem em 3 dimensões. Tipicamente, nós vamos ter autoestados que são produtos de autofunções de um corpo como essa aqui. Pessoal, separação de variáveis, né? A gente sempre fala de soluções de EDPs clássicas da física por separação de variáveis. A solução como um todo não é um produto de variáveis separadas, mas é uma combinação de elementos de base que tem a forma produtório. Do mesmo jeito que a gente viu
nos produtos tensoriais das últimas aulas, certo? A gente forma elementos de base na forma produtório, mesmo que a solução seja uma combinação deles e não seja um produtório. Então a gente vai ter 3 problemas como aqueles ali, unidimensional, que a gente resolveu, e aí a gente precisa estender a nossa notação. Por quê? Porque a gente vai ter um K de NX. Lembrem-se que o K, pessoal, é definido a partir da energia, mas na verdade a gente percebe que nós temos vários Ks, e portanto várias energias, eles ganham índice. Só que quando a gente estava com uma dimensão só, ele só ganhava um índice. A gente teria um EN. Só que em cada uma das 3 direções, a gente vai ter um KNX, um KNY, um KNZ. Cada um deles vai ter um inteiro positivo diferente para dar NP sobre L. E, em princípio, até a gente podia pensar numa caixa retangular de 3 dimensões distintas. Isso não vai ser importante para a gente, mas eu fiz questão de colocar aqui só para mostrar qual é o raciocínio geral. Tá bom? Então, um vetor de onda. Então, por que é importante a gente perceber isso? Porque lá na primeira página, eu vou dar um grande pulo para a primeira página, nós falamos aqui em cada autoestado I. A gente usava um escalarzinho para representar cada orbital. E o negócio é mais complicado do que isso, certo? Nós acabamos de ver aqui agora que para eu representar um desses estados de solução, eu preciso de um vetor de onda. E eu nem falei de spin ainda. As partículas quânticas têm spin. Então, além desse vetor K, eu precisaria dizer qual é o spin. No final, eu vou fazer comentários sobre efeito de spin, tá bom? Então, eu comento aqui, ó. Na verdade, toda vez que a gente escrevia NI, era um N de K, no mínimo, sem nem falar de spin. Então, a gente tem uma dificuldade. Como é que eu calculo somatório em K? Lá na minha expressão para grande função de partição, eu tenho que somar em todos os estados possíveis. O que significa somar em todos esses possíveis vetores? Esse é um resultado que diversos textos lançam lá. Usa essa regra aqui. Vamos entender de onde vem a regra até para a gente poder generalizar isso para outras situações, certo? A gente vai fazer um raciocínio geral aqui. E eu vou querer voltar para uma dimensão para eu comentar sobre essa passagem do somatório para a integral. Sim, eu quero somar nos possíveis vetores, mas retroceder, certo? Para ganhar terreno depois. Vamos voltar para uma dimensão. Pessoal, eu quero ver qual é a variação entre 2 Ks sucessivos. Ora, eu vou até definir. Se alguém quiser algo formal aqui, ó, variação entre 2 Ks, está aqui, formalmente. Ks de diferentes Ns consecutivos. Ora, isso é π sobre L, variação dos Ns. Porque cada K é NP sobre L. Então é, sei lá, Kn menos Kn menos 1, NP sobre L menos π sobre L vezes N menos 1. Ué, mas N menos N menos 1 é 1, professor. É isso mesmo. Só que formalmente eu posso relacionar um delta Kn com um delta N, por mais que isso aqui seja 1. O fato é que tem um fator π sobre L. É uma mudança de variáveis no discreto, né, pessoal? E aqui é uma diferencial discreta nessa variável, e essa é uma diferencial discreta em outra variável. Tá bom? Como o resultado, então, não depende de N, porque o delta N é 1, π sobre L, então eu vou tirar o meu índice delta Kn. É algo constante, é um delta K, tá bom? Para que você fez isso, professor? Para que essa formalidade? Ora, pessoal, quando a gente diz que a gente vai somar em todos os possíveis estados I, a gente viu que em uma dimensão, cada estado I seria indexado por um único N, que conta quantas meias ondas você tem. Então, a gente estaria somando para todos esses estados uma certa função de N. Sei lá qual é a função. Estou fazendo algo geral, meio abstrato. Ora, somar essa função para todos os N's é somar essa função vezes 1. Certo? Não costuma alterar um número quando eu multiplico ele por 1. Tá? Só que note que eu posso fazer uma mudança de variáveis no somatório. Eu tenho um conjunto discreto de Kns. Eles não são números inteiros positivos como eram os Ns. Mas se eu tivesse uma listinha dos meus Kns, ela é uma listinha, é enumerável. Some em todos os Kns possíveis, lembrando que os seus Ns são só positivos,
do jeito que a gente fez. Na variável nova, você tem que trocar o N por Kn. Aqui, ó, cada Kn é Nπ sobre L, trocou. Só que agora eu não tenho ΔN. Eu tenho L sobre π, para dizer quem é o meu ΔN, temos o ΔK. L sobre π, ΔKn, que é ΔK. Pessoal, cruzando os dedos, torcendo para que tudo dê certo, a gente espera que se esse ΔKn for muito pequeno, que é o que a gente espera que aconteça para grandes sistemas, pelo menos grandes comparados com os nossos átomos, tá certo? A gente espera que isso aqui seja bem pequeno e a gente espera que isso aqui possa ser aproximado por uma integral, tá? Pessoal, por que eu fiz isso? Eu odeio quando tem algum texto de física que pega um somatório e diretamente diz que aquilo pode ser aproximado por uma integral. Na verdade, quem aproxima integrais são somas de argumentos com variações. E aí você tem que analisar essa variação para ver se ela realmente, em algum regime, é pequena, para você sonhar que isso possa ir para uma integral, certo? Cadê o cara que vira o dk? Tá? Notem que tomar cuidado com isso revelou para a gente, exigiu para a gente o surgimento dessa constante L sobre π. Então eu espero, na passagem de um somatório para uma integral, que aproximadamente, desde que os meus ΔKn sejam pequenos, que eu possa aproximar isso por uma integral. Por que eu chamei isso aqui de f tilde k? Porque eu tinha uma função f de n e eu mudei algo ali dentro, né, pessoal? Então, sendo aqui um pouquinho, talvez exagerado, se eu quero chamar esse argumento de uma nova variável, eu tenho que mudar a função, né? Seno de 2x não é a mesma coisa que seno de x. Mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então, mas isso é só formal. Pessoal, por que a minha integral aqui em K foi de 0 a infinito? Porque os meus n's eram positivos. Com as condições de contorno que eu escolhi, os meus kn's dependiam de n só para n's positivos. Então, os meus k's aqui são só de 0 a infinito. Não posso colocar uma integral sem eu falar nada aqui nos possíveis valores de K. A minha esperança é que eu consiga fazer uma aproximação como essa. Ora, vamos imaginar que a gente pode ter aqui um funcional simétrico em K. Pessoal, esse K tem tudo a ver com o número de onda. Sabe a relação de de Broglie? P igual a H cortado K, em que a gente associa, né, uma dualidade aí onda-partícula, um caráter ondulatório para as nossas partículas. As energias são ligadas a P quadrado sobre 2m. P quadrado, simétrico. Vai ser esse nosso caso de interesse, óbvio que tem essa hipótese aqui. Então a gente pode pôr um fator 2 e integrar em toda a nossa reta real no espaço unidimensional de momento. Qualquer que seja a função de partida e que passou a ser expressa como uma função de K. Ó, apareceu L sobre 2π. Troque um somatório por L sobre 2π integral em K. Em uma dimensão. Então, simbolicamente, é como a soma envolvendo apenas os K's de nx fosse para o Lx em uma dimensão, por 2π, integral no dkx. Lembra que a gente tinha agora um vetor de onda com 3 dimensões? Agora eu quero voltar para 3 dimensões. Ainda estou com um resultado 1D, mas eu ajustei a notação aqui para eu considerar os 3 caras juntos. Então vamos lá. Quando a gente usar relações análogas com esses caras, somar em todos os vetores K significa somar em todos os K's na direção X, todos os K's em Y, todos os K's em Z. Vai ser um somatório triplo que vai para uma integral tripla no espaço K. Pessoal, imagina que o elemento de volume aqui é ΔKx, ΔKy, ΔKz. Produtinho mesmo, euclidiano. Esses caras aqui, ó, vão nos dar algo do tipo comprimento, comprimento, comprimento nas 3 direções sobre 2π ao cubo. Isso aqui é volume. No final das contas, pessoal, não importa se isso é uma caixa retangular ou o que quer que seja. Eu só quis mostrar que a construção é mais fácil pensando euclidianamente, mas não deve depender disso, tá? Então aqui é o meu volume. E o que mais a gente pode fazer? Além disso aqui fisicamente ser o nosso volume, eu
talvez não devesse ter feito isso aqui, porque vocês vão ver que depois eu vou voltar, tá? Eu poderia ter deixado a minha integral tripla nesse meu novo espaço. Podia ter deixado f sobre o cubo de 2π, integral de d3k. Mas muitas vezes a gente já imagina que tem uma simetria nesse espaço tridimensional de momento. Pessoal, meu nx, meu ny, meus possíveis nz's, pensa no xyz originais, certo? É isotrópico. Então, o meu espaço K também é isotrópico. Tá bom? É isotrópico. Coordenadas esféricas, tridimensional. Então, vocês sabem que isso aqui é o elemento de volume de uma camadinha esférica de espessura dk no espaço abstrato de momento. Não precisa enxergar isso. A conta atrás, a gente só fez uma mudança de variável. Tá aqui, de boa. Então, muitos textos também trazem o seguinte resultado. Você pode trocar a soma em todos os vetores de onda K possíveis para o seu sistema por um fator que vai dar essa expressão que eu considero mais deselegante, mais difícil de lembrar, que é V sobre 2π², integral de dkk ao quadrado, porque você absorveu esse 4π, um fator numérico que envolve a área da nossa casquinha esférica, certo? Que vai ter uma espessura para dar um volume, mas ela tem essa área aqui. Por que a gente faz isso? Eu estou fazendo isso para vocês terem boa correspondência com outros textos, porque muita gente absorve tudo que está ligado aqui na integral de dk e identifica uma densidade de estados de partícula única. Não confundam isso com a densidade de estados para a energia total do nosso sistema em física estatística. Nós já usamos essa densidade total antes, mas aqui é uma densidade de energia de partícula única. É diferente. Conceitualmente é parecido, mas está aplicado para um objeto diferente. Tá bom? Para o espectro energético individual. Certo? No espectro de momento. Então a gente identifica isso aqui como essa densidade de estados de partícula única no K espaço, ou espaço de momento. Vários textos chamam isso aqui de espaço de momento, embora não seja exatamente a variável momento. Certo? Isso aqui é um vetor de onda. Ok? Só que aí eu comento aqui. Isso aqui foi uma pequena, como eu disse, foi uma pequena digressão que eu tive. Talvez eu nem devesse ter falado disso, porque eu não vou usar essas outras formas, tá, pessoal? Só vou mostrar que tem outras densidades quando você faz pequenas mudanças de variável aqui. Então, porém, esse nosso vetor de onda lá na equação de Schrödinger, ele é exatamente o vetor de onda da relação de de Broglie. Não foi só um nome que eu dei para raiz de 2m energia por h cortado ao quadrado. Não é só isso. Porque P ao quadrado é 2m energia, uma relação de energia cinética, não é isso? Nosso gás não está sujeito, né? Nossas partículas não estão sujeitas a potencial. Então, P² por 2m é energia cinética. Então, a gente vê que realmente esse P ao quadrado aqui, se você usar a relação de de Broglie escalar P igual a cortado K, a gente vê que o K, eu não chamei à toa esse K, é exatamente o vetor de onda da relação mais geral de de Broglie, que tem esse caráter vetorial aqui, e escalarmente a gente escreve assim. Bom? Fundamental aí na história da quântica, né? A gente associa, nem que seja fenomenologicamente, uma onda a cada partícula. Então, em termos dessas outras variáveis, vocês também vão achar em outros livros aí, você trocar a soma nos vetores de onda por uma integral numa densidade de energia, ou trocar essa soma por uma integral explicitamente nos momenta. Esses Gs não são iguais, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu coloquei um tiozinho naquela minha F lá, quando eu mudo a variável de K para energia Epsilon ou para momento P, eu estou mudando a forma funcional dessas Gs. Só que eu não quis sobrecarregar a notação, até porque eu não ia usar aqui, tá bom? Eu comentei que formalmente vocês vão achar em vários livros tanto um certo G de P quanto um outro G de Epsilon ou um G de K. Nem eu vou usar isso aqui. Como eu mencionei aqui antes, eu gosto mais dessa forma aqui, ó. V sobre 2π ao cubo, e eu nem devia ter aberto isso, eu vou deixar D3K aqui. O máximo que eu posso fazer é colocar momento, vocês vão ver.
Desculpem os vai e vens. Pronto, desculpem. Eu coloco aqui, ó. Minha forma favorita é essa, ó. Somatória nos vetores de onda possíveis dessa forma. Eu quero fazer o momento aparecer para mim porque é o que dá menos conta. Notem que eu tinha V sobre o cubo de 2π. Mas quando eu troco K por P, usando a relação de onda de de Broglie, aparecem potências de H cortado. 3 potências. E eu já tinha um 2π ao cubo. H cortado é H por 2π. Então isso aqui é V sobre o cubo da constante de Planck mesmo, sem estar cortada, integral tridimensional nos momentos. Vai ser assim que eu vou trabalhar, tá bom? Então eu não estou colocando uma densidade de estados aqui explicitamente, porque eu não abro isso aqui para virar uma integral unidimensional em dp, que seria o radial, a coordenada radial do espaço de momento, tá bom? Eu acho isso aqui muito mais fácil de lembrar, muito mais simétrico. Vamos lá. Pessoal, por que a gente está fazendo isso? A gente não sabe fazer essa soma. Sem hipóteses, tá? Nós esperamos que no limite termodinâmico, o espaçamento entre os níveis energéticos de partícula única sejam absolutamente, digamos assim, não mensuráveis do ponto de vista macroscópico. Seriam muito menores do que a resolução experimental. A gente nunca imaginaria medir esse espaçamento energético em nível de partícula única, tá bom? Então, a gente espera que esse espaçamento seja irrelevante, tá? Porém, tem um detalhe aqui. Qual é o grande detalhe? Os bósons são esquisitos. Não é só o espaçamento entre os diferentes níveis energéticos que é relevante. Nós temos mais um ator na história. Imaginem aqui diferentes níveis. Nós temos o potencial químico, que tem a unidade de energia. Nós vimos que para gases de bósons ele tem que estar abaixo de todo mundo. Só que nada impede que, sob certas condições, esse potencial químico chegue tão perto por baixo, quanto a gente queira, da energia do estado fundamental. Então, essa separação entre o potencial químico e a energia do estado fundamental é o que determina a física de um gás de bósons. Quando isso aqui está muito próximo, de forma que seja algo muito menor do que a separação efetiva do estado fundamental para todos os outros níveis energéticos, pode ocorrer algo muito singular. E singular evoca uma singularidade matemática mesmo. Tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, né? De mostrar isso. Tá? Então, o que vai acontecer? A nossa integral ela vai fazer sentido para a gente trabalhar com todos os estados excitados ao mesmo tempo. Soma entre eles, espaçamento entre eles não mexe. Agora, esse camarada aqui, por ele poder, o estado fundamental, por ele poder ser arbitrariamente aproximado pelo potencial químico, ele não cabe, ele foge das condições matemáticas em que a gente esperaria que a somatória fosse bem aproximada pela integral. Como eu disse, mencionei no começo da aula, vou dar referências agora a estudos que abordam mais rigorosamente essa comparação de ordens de grandeza para mostrar o porquê que nós temos que separar esses caras. Nós vamos ter um tratamento um pouco mais, digamos assim, pragmático e ad hoc, que a gente chama, já sabendo que a gente precisa fazer isso, tá bom? Muito bem, então a questão é essa. O espaçamento entre o potencial químico e o estado fundamental pode ser bem menor do que os outros espaçamentos, e isso pode colapsar completamente a nossa aproximação de contínuo. Se alguém quiser ver mais detalhes, pode ver o capítulo do livro do Honorkamp, que está na nossa bibliografia, quando ele trata gases quânticos, e pode ver não só o corpo do texto de Pátria e Biel, mas especificamente o apêndice F, né, desse texto, também está nas referências do nosso curso. Você tem 5 páginas de contas e considerações e aproximações e comparações de ordem de grandeza para explicar o que acontece aqui. Não dava para eu falar nessa aula aqui de hoje. Tá bom? São 5 páginas desse apêndice do livro do Pátria. Nós vamos ser muito mais pragmáticos do que isso. Já sabendo que isso é importante, nós vamos tirar com a mão o estado fundamental e aplicar a aproximação do contínuo para o resto.
É o que todos os textos básicos fazem. Certo? Olha só. Nós vamos querer aqui achar uma expressão para o nosso número médio de partículas no nosso sistema. Lembre-se, a gente fala número médio quando a gente está pensando que realmente a gente está exposto a um potencial químico de um reservatório, mas na verdade ele vai virar o seu N constante se você tem um sistema que tem apenas trocas térmicas e vai passar a ter um potencial químico variável, tá, pessoal? Né? Lembre-se que temos equivalência de ensembles. Então, olha só. Lá na primeira página da aula, a gente relembrou que esse termo aqui sozinho, sem soma, é a ocupação média de um nível. Se eu quero a minha população total de partículas, eu tenho que somar em todos os estados possíveis. Nós vimos aqui agora, justificamos, vendo lá a nossa equação de Schrödinger, com calma, 3D, que somar em todos os estados possíveis, na verdade, significa somar em todos os vetores de onda possíveis. Então, a gente explicitamente aqui, ao invés de falar εi, bota um epsilon do vetor k. Agora vem um passo que eu não gosto de colocar nem igual, nem implica, né? É uma aproximação de contínuo. Que é, vou pegar o primeiro termo. Eu quero pegar o estado fundamental. Então, imagine isso aqui para o estado fundamental, que a gente costuma indexar pelo índice I0. 1 sobre Z menos 1, exponencial do beta, estado fundamental, menos 1. E a gente já várias vezes disse que a gente ia escolher isso aqui como sendo 0. Exponencial de 0 é 1. Então, antes de vocês olharem aqui o outro lado, já olha a próxima passagem, 1 sobre Z menos 1, elevado a menos 1, né? Menos 1, multiplica por Z em cima e embaixo, vai dar isso aqui. Tá bom? Pessoal, isso aqui é a população do estado fundamental. População do estado fundamental. Antes da gente ir ver o resto lá, eu quero já que vocês olhem para isso aqui. Vocês percebem que quando o Z for muito pequeno, o que é Z pequeno? Caramba, Z é fugacidade. Exponencial de beta mi. Tá, o meu mi é sempre negativo. Eu só me aproximo de 1 quando o mi tende a 0 por baixo. Aí o meu Z se aproxima de 1. Se o Z for muito menor do que 1, quer dizer que o meu potencial químico está muito embaixo do fundamental. Eu não estou perto dessa condição que eu estou dizendo que vai dar problema. Se o Z for muito menor do que 1, isso aqui é da ordem de 1 e isso aqui é pequeno. Tá bom? Pessoal, isso aqui vai ser um número muito pequeno, irrisório. Quando o meu Z é muito menor do que 1, ou seja, quando o meu potencial químico está distante, para baixo do estado fundamental, isso aqui é merreca. Nada que pudesse ser comparado com uma quantidade extensiva, macroscópica de partículas. Isso aqui torna-se absolutamente irrisório. Por que você segurou, professor? Porque quando o mi tender a 0 por baixo, aí é diferente, porque o Z vai tender a 1, então esse cara é da ordem de 1, só que aqui embaixo a gente vai ter uma grandeza divergente. Aí esse cara vai poder dominar. Tudo bem? Esse é o nosso jogo aqui, fazer regimes diferentes de Z. Beleza. Léo, Pois não. eu tô com uma dúvida aqui. Nesse ponto, eu queria entender melhor por que que... Peraí, só um minuto que eu vou botar meu fone. Pois não. Tá, perdão. Eu queria entender esse raciocínio do porquê que nas condições que não vão ser singulares, esse cara fica 0. Porque, pelo que eu entendi, para que esse cara fique 0, o Z teria que tender a 0, né? Então, o potencial químico teria que ser, tipo, menos infinito, né? Ele teria que ser muito menor que 0. Eu não preciso fazer o mi tender a menos infinito. E eu não preciso, na verdade, que o Z, então, tenda a 0. O jeito que a gente faz isso em física é esquisito, né, Rodrigo? Realmente menor do que 1. Algumas ordens de grandeza. Sei lá, 1 sobre 100? 10 a menos 2? Certo? Mas para isso... É que a princípio, a condição para que não tivesse
singularidade era simplesmente que o Mi fosse menor que todos os épsilons, né? Então, como você tacou o épsilon, a energia do estado fundamental em zero, o teu Mi só precisaria ser negativo. Então, Sim. assim, ele só precisa ser negativo. Não tem nenhuma imposição, tipo, ele precisa ser muito menor que zero, o que quer que muito signifique, né? Então, qualquer Mi negativo serve a princípio. Só que se eu pegar um Mi que seja negativo aqui, mas não tanto, esse Z não vai se aproximar de zero, certo? Comparação de grandezas. Na verdade, o quando que a gente vai ter que se preocupar? Quando o Z tender a 1 por baixo, aqui, de modo que nesse Z tendendo a 1, esse termo se torne comparável com todo o resto que depende de Z, ele passa a ser relevante. Então, aí que tá. Porque o que me parece, ingenuamente falando, é que o Z não precisaria tender a 1, né? Quer dizer, tipo assim, a minha dúvida, assim, o que eu esperava, né, era que em qualquer situação ordinária, que não fosse singular, esse primeiro termo, ele fosse zero, assim, porque é a população de um estado só, não era isso que a gente deveria esperar, ou não? E é o que vai acontecer. A grande questão, Rodrigo, vai ser o seguinte: o que é ajustado pelo que aqui? Eu vou adiantar um resultado que eu vou mencionar aqui para frente, mas não tem problema, vamos falar disso agora. Note, usamos o grão canônico. Grão canônico, imagina que você tem um Mi externo do banho. Mas eu já falei várias vezes, e vou repetir sempre que for necessário, porque isso é muito importante, que na verdade a gente vai imaginar que o nosso sistema não troca partículas. Tudo bem? Então o potencial químico dele é uma variável. E é uma variável que depende de T, de V e de N. E aí, a gente vai ver no final da aula, a gente não mexe no volume do nosso sistema. O máximo que a gente poderia imaginar, eu sei que eu acabei de dizer que eu não quero variar N, tá? Mas se você imaginasse que você pudesse ir jogando muitas partículas lá dentro, quando que você está jogando partículas dentro do seu sistema? É quando o potencial químico dele ainda não seria igual ao de um banho químico, estão entrando partículas para aumentar esse potencial químico do seu sistema, porque ele quer alcançar o potencial químico do banho, que vai ser a condição de equilíbrio termodinâmico. Tudo bem? Se você, então, nessa dinâmica que a gente está imaginando aqui, a nossa descrição é toda de equilíbrio. Mas imaginando essa dinâmica de adição de partículas, porque o Mi, o potencial químico do sistema de interesse, ainda não alcançou a do banho, ele vai recebendo partícula, joga partícula, joga partícula, joga partícula. O Mi dele vai subindo. Porque isso não é equilíbrio ainda. Ele quer alcançar o banho. Ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, mas tem aqui o estado fundamental, perigosíssimo. Então ele está num estado fora de equilíbrio, porque ele recebe injeção de partículas do banho, que vai aumentando, 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 aumentando o Mi dele. Então você não estaria nessa situação que eu estou dizendo de injeção de partículas, você não estaria com um Mi qualquer negativo e que faz as coisas fora do equilíbrio. Entendi. Você está caminhando para o teu Mi atingir a energia do estado fundamental. Ele não está congeladinho num valor negativo qualquer que fez tudo convergir. Certo? É um cara atraído pelo perigo. Tudo bem? Qual será a outra situação que a gente vai ver que vai ser a mais realista? Professor, você acabou de dizer que não vai ter troca de partículas de verdade. Tudo bem. Então você tem um reservatório só térmico. Só que agora imagina que você vai abaixando a temperatura do seu sistema de interesse pequeno, ao invés de injetar partículas. Congelou, fixou a quantidade de partículas dele e você vai diminuir a temperatura. Quando você diminui a temperatura do seu sistema de interesse, o potencial químico dele sobe. Então, resfria, 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 vai diminuindo a temperatura. Tem o mesmo perigo. O potencial químico vai querendo alcançar a energia do estado fundamental. Então, de novo, você não, nesses processos ainda fora de equilíbrio, né, você ainda não estacionou, você estaria sendo induzido para cair do penhasco. Você não vai ficar congeladinho num potencial químico que fez tudo convergir. Não, você dá, né, põe a cara no perigo.
Faz algum sentido? Faz. Sim? Satisfatório? Sim. Tá? Aí você vai dizer, mas vai divergir em algum momento? Aguarde o que eu vou falar sobre o que é a transição aqui agora, tá? Vamos lá. Espero que seja minimamente satisfatório nesse contexto, mas vamos tentar seguir. Pessoal, podem perguntar, tá bom? Coube bem a discussão aqui. Mas a ideia é essa. Tem situações em que esse termo pode ser desprezível, tem situações em que ele não será desprezível. Ele é chave. Eu não estou vendo mais a sua tela. Não sei se é só aqui. Você não está vendo mais minha tela? Acho que isso. Eu não cliquei em nada. Alguém mais tem esse problema? Sim, não tá aparecendo aqui também, não. Ok. Foi imediatamente agora que isso aconteceu, não é? Na verdade, foi no começo da sua explicação. Sério? Vocês podiam ter me dito antes, gente. Nossa, eu não fiz nada aqui. Ok, vamos lá. Eu acho que nós estamos gravando. Eu não sei qual seria o melhor procedimento para eu fazer agora. Né? A gente está gravando, mas talvez eu possa interromper a gravação. Interromper a apresentação e abri-la novamente. Eu vou tentar fazer isso sem interromper a gravação, tá bom? Uau! Na verdade, será que eu cliquei em alguma coisa sem querer? Porque realmente a minha apresentação estava derrubada. Ok. Pessoal, pelo menos vocês viram as minhas explicações com a mão aqui das possíveis dinâmicas? Isso vocês estavam vendo, né? Só a apresentação que não? Por favor, me digam. Isso, a gente conseguia te ver, mas a gente só não estava vendo a apresentação. Tudo bem. Então, em vários momentos eu enfoquei fazendo as minhas brincadeiras aqui com a mão para ver qual o nível que era alcançado. Isso vocês puderam ver, certo? Isso. Ok, tá bom. Tá? Então, o que eu estava apontando e que certamente vocês não estavam conseguindo ver era, portanto, a natureza desse termo aqui, que foi isso que levou ao questionamento do Rodrigo, certo? Ele disse, em qualquer mi negativo, tá lá, esse cara tá aqui, as coisas convergiram. Não, mas não é bem assim. Porque a gente vai pensar em processos em que ou a gente injeta partículas no sistema, ou o mais factível é, por um dado número de partículas, nós vamos reduzir a temperatura do sistema. Isso mexe com o potencial químico. Isso leva para uma situação em que o Z tende a 1 por baixo. Então, nós seremos naturalmente levadas por essas alterações do sistema a uma situação em que esse cara pode dar problema. Tá bom? Ok. Então, isso foi porque eu escolhi colocar aqui com a mão aqui fora o estado fundamental. E aí sobram, pessoal, todos os outros estados. E eu vou somar em todos os outros estados usando aquela regra que a gente justificou. Um somatório nos possíveis modos. Eu disse que a minha forma preferida era acreditar que eu podia trocar isso por V sobre o cubo da constante de Planck, integral em D3P, no espaço de momenta, dos momenta, aqui sem dúvida. Certo? Agora, então, eu tenho que expressar minha energia em termos do momento. Z menos 1, que tem o potencial químico escondido, permanece como está. Beta da energia, estado, um certo estado K. Tem vetor de momento P, só que isso aqui é o módulo ao quadrado do vetor momento, vira o escalar P quadrado por 2M. Tudo bem? Me acompanham? Né? Pessoal, alguém me manda um sim só para eu ter certeza agora, depois da insegurança aqui dele. Beleza. Então tá bom. E me avisem se a apresentação cair de novo, tá? Okay. Ó, como eu disse, essa é a forma que eu gosto mais de me lembrar, porque ela é muito simples. V sobre cubo de Planck. Simetria esférica, né? Digamos, homogeneidade, né? Isotropia, o melhor termo. Isotropia no espaço de momento. A gente faz essa integral tridimensional em coordenadas esféricas, já somando, né, no azimuth e no ângulo polar, nosso famoso fator 4π, P quadrado. Pessoal, qual seria
o peso aqui dentro dessa integral do estado fundamental. Nesse contínuo. Vocês percebem que a gente estaria matando esse cara com zero? Porque energia zero corresponderia a P igual a zero. P igual a zero, eu tenho esse P multiplicativo aqui. Se a gente não tivesse colocado esse cara aqui de fora, sem observar os possíveis problemas nesse termo aqui, o P igual a zero aqui estaria dizendo que não teria contribuição nenhuma daquele cara. Aí você vai dizer, na integral, um ponto não é relevante. Pessoal, se o seu ponto P igual a zero ficar singular, como pode acontecer, pode ser que o infinito dele ganhe do zero que estaria multiplicando ele aqui. Só que do jeito que a gente trabalha, que não é completamente rigoroso matematicamente, a gente não ia ver esse efeito e a gente ia anular completamente a contribuição do estado fundamental por essa multiplicação por P igual a zero. Vocês percebem? Depois que a onça está morta, todo mundo vai lá passar a mão. Difícil teria sido ver isso antes. Mas a gente pode aprender com esses problemas para que em situações que pareçam análogas, em problemas de pesquisa, a gente já fique esperto para essas coisas. E aí você usa o rigor que for necessário numa nova situação. Bom? Mas eu quero que vocês percebam que esse P multiplicativo mataria o estado P igual a zero. Automaticamente a gente diria que esse cara não contribuiria para o nosso número total de partículas, de bósons no sistema. E é exatamente o oposto, em muitas condições, que é a nossa condição de interesse. Pessoal, sobrou-nos, então, esta integral aqui. Não se assustem, vocês não precisam acompanhar todos os passos, basta perceber que não tem mágica. Uma mudança de variáveis aqui é muito conveniente. A gente vai chamar todo esse argumento da exponencial de x. Tá aqui. Calcula o dx. A gente vai querer trocar p para x. Mas tem cara quadrático, tem aqui. Então você isolou, tem o dx em termos de p, mas isola o dp. Eu vou querer expressar o dp apenas em termos de x, porque eu vou querer trocar p, esse p quadrado por x, mas também vou querer trocar esse dp por x. Então tem esse p aqui, toma a raiz para jogar aqui um dp apenas em termos de x. Joga todo mundo, porque o seu dp está pronto. Aqui, tá certo? E o seu p quadrado também. Se você tem p quadrado e tem dp, todo mundo em termos de x, só substitui. Vai dar isso aqui, ó. Repete a população do estado fundamental, repete essa constante. Aparece um monte de constantezinhas por causa dessas mudanças de variáveis. A gente não está resolvendo a integral, nós estamos apenas trabalhando para expressar a integral numa forma conhecida, canônica e desprovida de constantes físicas o máximo possível, embora ainda sobre o inverso da fugacidade aqui. Olha só o que apareceu. Aparece um fator 2 sobre raiz de π, que é conveniente escrever como o seu inverso. Também aparecem um monte de constantes aqui, envolvidas aqui na diferencial, nessa coisa toda, que vai te dar 3 meios dessa coisa aqui, ó, 2π mkbt. Tudo física, aqui, constante física, constante matemática. E olha a integral que apareceu. Apareceu uma integral cujo resultado é uma função de z. E ela está com essa forma aqui, ó. Tem um índice, a variável muda de integração x a meio, exponencial, e tem um z a menos 1. O resultado disso aqui é uma função de z. Pessoal, conheçam a primeira função de Bose-Einstein da vida de vocês. Nós vamos ter não apenas essa integral, mas toda uma família de integrais com a mesma cara, todas dependendo de z, e nós vamos defini-las segundo uma regrinha que está logo aqui embaixo, mas por enquanto vai brotar algo aqui, tal que é essa integral. Na verdade, não só essa integral, tá? Esse raiz de π sobre 2 vai estar na brincadeira aqui também. Tudo isso vai ser g3 meios de z. Tá? Então, não só a integral, mas também esse termo. Vamos tentar repetir aqui, ó. Z sobre 1 menos z, v. Pessoal, estão vendo esse h ao cubo aqui? Ele vai ser combinado com essa grandeza que tem um cubo também. E esses caras, então, juntos, esse e esse,
vão virar algo que eu vou chamar de lambda a menos 3. Vocês vão ver por que lambda, por que menos. Tá bom? E o 1 sobre raiz de π sobre 2 com a integral vão constituir isso aqui que eu chamei de G3 meios de Z. Tá bom? Calma. Primeiro vamos olhar o tal do lambda. Tá bom? Então, notem que tem meio em alguns fatores e não tem no outro. Então vai ser esse cara aqui. Nosso lambda vai ser H sobre raiz de 2πm kBt. Sabe por que a gente escreveu lambda? Porque isso aqui tem dimensão de comprimento. E esse aqui é o comprimento de onda térmico de de Broglie. Pessoal, o que seria um comprimento de onda térmico de de Broglie? Tem um pequeno ajuste de constantes de ordem 1, mas essencialmente é como se você tivesse uma partícula com caráter ondulatório de de Broglie, com seu momento sendo H cortado K, mas a energia dessa onda, que é P quadrado por 2m, seria da ordem de kBt, da energia térmica. Então nós temos aqui uma partícula quântica de de Broglie, cuja energia é da ordem de kBt, térmica. Tudo bem? Então, isso aqui é uma medida, de certa forma, da região quântica associada a uma partícula. Nós sabemos que o caráter ondulatório da mecânica quântica faz com que a ideia de partícula clássica não valha. Estritamente falando, não existe um objeto pontual que concentre massa. Nós temos que ver, na verdade, uma região efetiva por onde se estende uma função de onda, e essa extensão efetiva da função de onda é como se fosse o raio da sua partícula, em algum sentido. Não é exatamente raio aqui, não vai coincidir com o raio de uma... Tá? Mas é como se fosse um tamanho característico ao redor da partícula, onde ela tem caráter quântico. Onde ela definitivamente não pode ser vista como uma bolinha de bilhar. Tá bom? Então tem unidade de comprimento e é dada por uma escala térmica. Isso dependeria da temperatura que você está. Tá? Então é fantástica a interpretação desse camarada aqui. E notem que lá na nossa expressão, lambda ao cubo é um volume. E esse menos quer dizer que ele estaria aqui embaixo. Então a gente está comparando o volume do nosso sistema com, permitam-me a liberdade metafórica, com o volume quântico de uma partícula. Tá certo? É uma contagem interessante aqui, tá? Que traz insight pra gente. Beleza, vamos tentar ver agora quem é a tal dessa função G3 meios de Z. O comprimento de onda térmico de de Broglie traz muita física aqui pra gente, certo? Só que agora vem um passo matemático. Eu vou fazer uma série de passos matemáticos aqui com vocês. Tá bom? Pessoal, é muito conveniente, muito mesmo, vocês vão perceber, vou tentar mostrar para vocês, que é interessante nós definirmos o que nós chamamos funções de Bose-Einstein, Gni de Z, a gente define isso como 1 sobre gama de um índice Ni, de diversas integrais de 0 a infinito. Embaixo, todas elas vão ter a estrutura que a gente viu até agora, que é z menos 1 exponencial menos 1, exponencial de x menos 1. Pessoal, isso aqui é a estrutura do denominador dos números de ocupação de Bose-Einstein. A gente só vê x aqui, como está aqui, ó, porque a gente fez esse monte de mudanças de variáveis para tirar as constantes físicas. Mas o que sobrou matematicamente é reminiscente claramente da estrutura possivelmente divergente dos números de ocupação de Bose-Einstein. Notem que aqui pra gente apareceu um expoente específico meio. E a gente define esse cara aqui com Ni menos 1. É por isso que a gente tem a G3 meios. Aqui pra gente. E esse fator de raiz de π sobre 2 que apareceu aqui pra gente, pessoal, ele é originário desse cara aqui. Porque se o meu Ni é 3 meios, eu teria gama de 3 meios. Quem que é esse gama? Pessoal, é a função gama. Tradicionalíssima. Eu creio que nós já vimos até nesse curso aqui, certo? Que ela é definida dessa forma aqui, né? Ó, gama de Ni, isso é uma definição. Ela é essa integral.
de um termo exponencial com um termo potência. O Ni está aqui. Ela tem essa propriedade famosa de que para qualquer Ni em que ela esteja definida, gama de Ni mais 1 é Ni gama Ni. E se esse Ni for um inteiro positivo, ela é uma função fatorial, né, pessoal? Gama de N é o fatorial de N menos 1, quando temos um inteiro positivo aqui. Tá? Então, notem que a gente está num caso de 3 meios. Gama de 3 meios é gama de 1 mais meio. Então, a gama de 3 meios, se é 1 mais meio, ela será meio gama de meio. Só que a gama de meio é um resultado bem conhecido, que é raiz de π. Então, aquele raiz de π sobre 2 que a gente tinha visto lá, era exatamente gama de 3 meios, que, portanto, é meio gama de meio, que é meio de raiz de π. E por isso que eu não tinha escrito isso aqui como 2 sobre raiz de π. Eu preferi escrever dessa forma, porque eu já estava preparando a minha definição dessa função de Bose-Einstein 1 sobre gama de Ni. Né? Nesse momento, alguém vai dizer, nossa, que objeto complicado, né? Teve que envolver uma nova função que depende de uma outra função especial, tem uma estrutura toda estranha, tem um monte de Nis. Será que isso vale a pena? Não é só um monte de nome feio para algo inútil? Pessoal, vocês não têm noção do quanto que isso aqui é lindo, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Então, sim, é uma nova função especial que se baseia em outra, a função gama. A função gama é um cornerstone, certo? Uma pedra fundamental da física matemática, tá? Não tem como um físico teórico não saber isso. Aparece demais em muitas situações. Agora, quando ela está aqui combinada com essa integral, galera, eu vou mostrar mais tarde para vocês que isso adquire uma expansão em série de potências, dizer, lindíssima, simplíssima e importante, que é para o parâmetro Ni, isso é soma em todos os Ks, de Z elevado a K, K elevado a Ni. Como é que é, professor? Quanta letra aqui? O Z vem para cá, e você tem o Ni aqui. Você vai ter diversas potências do índice em que você está somando. E essa expressão, pessoal, ela é lindíssima. Vamos conversar sobre ela já já. Tá bom? Ó, é uma pausa na física, porque eu tenho que discutir um pouco mais essas funções. Então, daqui a pouco, a gente vai voltar para esse resultado aqui, ó. Quem que é isso, gente? O que a gente tá vendo? Caramba, eu me perdi. Número total médio de partículas no seu sistema vai ter a ver com o número de partículas sozinhas que estão no estado fundamental, mais um resto. Pessoal, esse resto é o número de partículas em todos os estados excitados juntos. O número de partículas de todos os estados excitados, todas juntas, depende dessa função de Bose-Einstein. G3 meios de Z. E essa G3 meios de Z tem essa definição, mas também tem uma representação super, hiper, ultra simples comparativamente em termos de Z, tá bom? Então, vamos falar então um pouquinho mais de matemática antes da gente voltar para a física. Tá? Eu só vou falar de algumas propriedades boas daquele resultado antes de demonstrá-lo. Pessoal, esse nosso fantástico resultado, então, que a gente ainda não provou, que é aquela Gni de Z, que envolve gama, que tem uma integral, se realmente ela for isso aqui, como eu estou dizendo que ela vai estar conectando as funções de Bose-Einstein da física com a sensacional função zeta de Riemann, da matemática, relacionada à hipótese de Riemann, que é a mais importante conjectura em aberto na matemática. Certo? Que tem a ver com a distribuição dos números primos. Certo? É algo absolutamente sensacional, essa conexão entre física e matemática. Pessoal, a função zeta de Riemann é uma função de um parâmetro complexo, só que eu não vou chamar isso aqui de Z por dois motivos. Primeiro, porque eu e o resto do mundo da matemática, a gente segue a tradição de respeitar o que o Riemann escreveu e ele usou a letra S. E, particularmente aqui nesse contexto, seria muito confuso tratar esse parâmetro aqui como Z, porque a gente gosta de deixar o Z como sendo a fugacidade, tá bom?
Então, vamos chamar isso aqui de S. Pessoal, essa série só é convergente para S maior do que 1 real. Só que a gente pode fazer uma continuação analítica dessa função. Para quem entende o que é isso em análise complexa, beleza. Para quem não entende, eu não posso explicar isso em detalhe agora. Mas nós temos uma função que é representada por essa série em parte do plano complexo, que é a parte em que você tem parte real maior do que 1 para esse cara. Mas ela pode ser estendida para todo o plano complexo e pode ter zeros. Então, quais seriam os pontos do plano complexo que anulariam essa função? Há uma conjectura chamada hipótese de Riemann, que você tem um conjunto de zeros triviais nos inteiros pares negativos, para anular essa função. Mas você poderia ter caras no semiplano complexo de parte real positiva. Você teria, com parte real meio, toda uma vertical no seu plano complexo de zeros. A questão é, existe algum zero não trivial fora dessa linha vertical em que a parte real desse S complexo seria meio? Como eu disse, tem alguns caras horizontais, que são os inteiros pares negativos no plano complexo. Mas no semiplano da direita, parte real meio tem um montão de zeros aqui. Todos os zeros estão nessa vertical? Essa é a hipótese de Riemann. E é possível mostrar, eu não tenho conhecimento disso, eu precisaria estudar muito para poder falar com propriedade disso, que resolver esse problema ou não tem conexão com a distribuição dos números primos ou dos gaps, dos intervalos entre os números primos, como essa distribuição se caracteriza. Temos infinitos primos, mas nós temos distribuições com certas propriedades de espaçamento entre primos. Isso é relevante para a criptografia. Certo? De uma forma fantástica, a função zeta de Riemann aparece aqui pra gente. E, pessoal, a função zeta de Riemann, nota, ela não depende desse z, tá? Mas ela vai dar um teto para as funções de Bose-Einstein. Porque nas funções de Bose-Einstein, o nosso z é fugacidade, que é um número entre 0 e 1. Olha só. Como o nosso μ é negativo, o potencial químico, então lá na física, o z é exponencial de beta-μ é um número entre 0 e 1. Ora, o módulo desse número, mesmo que você interpretasse isso aqui só como reais positivos, a gente até poderia interpretar a fugacidade como complexa, tá? Tem estudos que fazem isso. Mas módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos, desigualdade triangular. Módulo desses z's, se todos eles são menores do que 1, todos são menores do que se a gente trocasse todos esses z's por 1. 1 elevado a cada 1. E aí vai aparecer a função zeta de Riemann. Pessoal, sempre, para qualquer z, uma função de Bose-Einstein tem um teto superior na função zeta no índice da Bose-Einstein. É desigualdade triangular. Módulo desta soma menor do que soma dos módulos, e a soma dos módulos é menor do que a função zeta de Riemann quando nós estamos olhando aqui para o Ni da sua Bose-Einstein. Vocês têm como verificar isso, tá bom? Outra propriedade muito legal é que essas funções de Bose-Einstein, como funções de z, satisfazem relações de recorrência simplíssimas. Quando a gente vê, eu não mostrei isso ainda, que Gni de z obedece essa forma simples, note que você fazer z del del z só muda o Ni. Porque você faz um del del z, tomba um k. Se tombou um k, você vai ter k Ni menos 1. Apareceu Ni menos 1. Mas se você, depois de ter feito del del z, multiplicar por z, você recompõe essa potência. Então você vai ter a mesma coisa, mas para um outro Ni, uma unidade menor por causa do tombo do k. Então, nesse formato, é fácil ver que z del del z de uma Bose-Einstein de índice Ni dá Bose-Einstein Ni menos 1. Certo? Então, aquela integral maluca dividida por aquela gama precisava de tudo isso para que nós tivéssemos essas boas propriedades, relacioná-las com a função zeta de Riemann, como tetos, e
relações de recorrência muito simples. Tá bom? Ok. Vamos lá. Por que vale, pessoal, essa expressão? Será que isso é verdade? Notem que eu defini a Bose-Einstein como aquela integral. Eu vou fazer umas contas aqui, perdoem minha matemática, mas é muito bonito e se relaciona com coisas que nós vimos nesse curso. Tem um aspecto combinatorial da estatística de bósons envolvido nisso aqui. Tá? Então, ó, vou pegar a definição, vou imaginar que tudo converge, não vou fazer matemática rigorosa, não, vou trabalhar como físico. Mas olha o que vai aparecer. Tá aqui a minha definição da Gni de índice Ni de Bose-Einstein. 1 sobre gama, integral, ó, a definição. Acaba lá naquela primeira construção. Tá vendo isso aqui, pessoal? Multiplica e divide pelo inverso desse cara. Z exponencial de menos x. Então, olha para a próxima linha para ficar mais claro. Repete 1 sobre gama. Tá aqui a integral. Eu quis pôr o dx aqui, porque vai ficar mais elegante para mim. Pega esse numerador, põe ele aqui. Aí vem o bicho problemático, que é o inverso disso. Mas eu disse que eu ia multiplicar em cima e embaixo por ze a menos x. Imagina que você multiplicou aqui e ficou esse cara. Ficou embaixo por ze a menos x, deu 1 menos ze a menos x. Estava lá embaixo, eu escrevo ele para cima como o inverso de 1 menos ze a menos x. Por que eu gosto de fazer isso aqui dentro desse meu curso? Porque eu investi um tempo lá no começo do curso mostrando para vocês como calcular séries binomiais generalizadas, em que a gente tinha números que não fossem inteiros positivos aqui. A gente viu lá no começo do curso que isso aqui é somatório infinito de números binomiais generalizados, que são o expoente que você tem aqui, JJ, vezes, era 1 mais algo. Então aqui você pegava cada jésima potência do algo. 1 mais algo. Então esse menos, ele tem que vir aqui. Esse número binomial generalizado, ele é pura e simplesmente um sinal alternante. Por quê? Porque a gente viu lá no começo do curso, eu mostrei para vocês, que quando esse número não é um real qualquer, mas sim um inteiro negativo, a gente pode escrever ele como menos NJ, e o resultado é sinais alternantes e aqui um número binomial usual, N mais J menos 1 JJ. Isso aqui é um número binomial usual. Notem que o que a gente está vendo aqui é simplesmente o caso em que N igual a 1. N igual a 1, cancela com esse menos 1. JJ binomial usual é 1, só sobrou o pré-fator alternante. Está aqui. Esse menos 1 elevado a J, ele se combina muito bem com esse menos que está aqui. Esse sinal menos vai sumir. E o que nós teremos? Nós vamos inverter as ordens de soma e integração, imaginando que isso funciona bem. Então, bem fisicão aqui, certo? Não vou... Mas converge, tá? Isso aqui tá de boa. Temos o nosso pré-fator 1 sobre gama de Ni. Somatório vem aqui para fora. Quem que vem com ele? Todo mundo que não depende de x, porque eu vou entrar com a integral. Quem que não depende de x? Notem que esse cara já sumiu. Esse cara sumiu com esse sinal menos. O z elevado a j não depende de x. Então, ele vai acompanhar o somatório indo lá para fora. Z elevado a j. Só que já tinha um z aqui, ó. Esperando. Então fica z a j mais 1. Todo o resto depende de x, pessoal. Quem depende de x? Quem é a integral que vai para dentro do somatório arrastando todo mundo? Integral dx, tá aqui. X a Ni menos 1, tá aqui. Quem que depende de x e ainda tem que estar dentro da integral? Uma exponencial vezes essa exponencial com potência j. E a menos x uma vez, E a menos x j vezes, é um total de E a menos x j mais uma vezes.
Só esses caras que dependem de x. Tudo bem? Pessoal, aqui uma mudançazinha de variáveis singela. Chame de y cada x vezes j mais 1. Vai aparecer exponencial de menos y. Isso aqui tudo vai virar y. Eu quero trocar x por y. Então eu tenho que multiplicar cada x que aparece aqui na brincadeira por j mais 1. Para eles virarem y também. Só que se eu multiplico, eu tenho que dividir. Para eu não estar alterando a minha integral nessa mudançazinha singela de variáveis, que é só uma reescala. Então, eu multiplico quantas vezes? Ni menos uma vezes, mais uma vez a diferencial. Dá ni vezes. Então tá aqui, ó, j mais 1 sobre ni. Dividir. Os multiplicados estariam aqui. Cada um deles se combina com o x, faz essa mudança de variáveis. Você vai ter uma integral. A sua integral, nessa nova variável, tirando uma constante, vira isso aqui. Que é a definição da gama. Integral, variável, exponencial, pura. No negativo da variável, variável elevado ao índice. É a definição do gama de ni. Que não tem nada a ver com j. E que, portanto, cancela com esse cara. O que sobrou? Soma de j de 0 a infinito desses termos. Se eu quiser começar o meu somatório em 1 e não no infinito, é só trocar esse j por j menos 1. Ao invés de chamar j de j menos 1, eu mudei de letra aqui para ninguém se ofender. Isso vai virar soma k de 1 a infinito de z elevado a k, k. Então, pô, professor, só contaiada? Não, gente, não é só contaiada, porque essa expressão é linda, é relacionada com a zeta de Riemann, e as mesmas contas de série binomial generalizada. Vocês lembram que esses termos aqui apareciam na combinatória da estatística de Bose-Einstein, de quantos bósons a gente podia jogar em níveis de energia distintos, mas os bósons eram indistinguíveis? Aparecia esse mesmo binômio, pessoal. Então tá tudo isso embutido aqui. Então isso agrega com outras coisas que a gente já viu no curso. Eu tinha que mostrar esse resultado para vocês. Tá bom? É lindíssimo. A gente tem que conhecer as duas expressões para as funções de Bose-Einstein. Que é a definição em termos da integral, que foi a que surgiu da nossa aproximação de contínuo, mas tem horas que é muito importante a gente pensar assim. Porque isso dá expressões muito simples em termos de z. Tá bom? Então, nunca deixamos a física de lado. Isso para mim é física. Mas vamos voltar para a nossa contagem de partículas, tá bom? Voltemos. Pessoal, nós tínhamos visto que o número total de partículas do sistema, médio, mesmo imaginando que ele poderia variar, era a população do estado fundamental, mais a população excitada, que dependia de uma função de Bose-Einstein e do comprimento de onda térmico de de Broglie. Tá? Eu aqui dou nomes para essas coisas. N0 é a minha população do estado fundamental. NX, NX, de N excited. O inglês toma conta da nossa vida científica também, né, pessoal? Aqui é a população de todos os outros estados excitados e é o resto, né? Ele é a outra expressão. Só que esse cara tem um teto. Porque a G3 meios de Z, que é a função de Bose-Einstein pertinente, ela é menor do que a zeta de 3 meios, que é um número. A zeta de 3 meios é um número finito. A função zeta de Riemann por série de potências, ela converge quando o argumento dela é 3 meios. E dá um número. Sei lá, não importa nesse momento qual é esse número. O que interessa é que existe um número. Ou seja, a física com os nossos níveis de energia, com a expressão de energia que a gente tinha, com a estatística de Bose-Einstein, que já está tudo incorporado lá, bósons que vivem em 3 dimensões, porque nós tínhamos lá um D3P, que virou um 4π P quadrado dp na integral da aproximação do contínuo, nos levam todos combinados a um resultado, de modo que para uma dada temperatura, para um dado volume, para uma dada temperatura que está escondida no comprimento de onda térmico de de Broglie, para um dado volume, não tem potencial químico aqui, tá, pessoal?
Mas para dados T e V, existe um teto para a quantidade de partículas que eu posso colocar em todos os meus estados excitados juntos. Se eu tiver numa condição em que a minha quantidade de partículas é maior do que essa, a dinâmica de estabilização do sistema teria empurrado todas as outras partículas que excederiam esse teto para o estado fundamental. Quando isso ocorrer, nós vamos ter a condensação de Bose-Einstein, que é um fenômeno por si só, quântico, né, expresso nessas condições que eu mencionei. Tá certo? Isso não há uma intuição. Como eu disse, você pode ter um gás de bósons, então você pensa na mesma física, os mesmos tipos de atração efetiva. Não é atração entre bósons, é gás ideal, né? Mas a estatística deles não os repele, ao contrário dos férmions, certo? Em 3 dimensões, brota um teto. Brota um teto. Bósons em 2 dimensões não tem esse teto. Então não é só os bósons, é uma junção do espaço físico onde você vive com o que você tem, certo? Eu, pelo menos, não consigo imaginar como alguém poderia antever esse resultado de uma forma simples. Não é só a física, como eu disse, tem o espaço em que você vive aí também. Tá? Então, eu destaco aqui, é um exercício usual, vocês podem tentar fazer, embora eu não esteja colocando oficialmente em lista de exercícios, mas não tem um teto como esse em 2 dimensões. Professor, como que eu saberia? Ué, vai fazer a sua soma nos Ks virar uma integral 2D ao invés de uma integral 3D. Eu não mostrei cada dimensão, você sabe combinar 2 ao invés de 3, como eu fiz. Certo? Vai dar uma integral dupla e não tripla. E não aparece esse teto. Agora vamos discutir qualitativamente as condições para a ocorrência da condensação de Bose-Einstein. Certo? Permitam-me só dar uma olhada aqui. Eu achei que eu vi um sinal. Ok, tá bom. E eu vi meu tempo também. Olha só. A temperatura, pessoal, ela aparece no comprimento de onda de de Broglie na forma de inverso da raiz de T. Tá lá. Veja a definição. Comprimento de onda térmico. Então, é inverso da raiz da temperatura. Então, esse meu número de átomos excitados, em qualquer situação do meu sistema, é menor ou igual a uma certa constante vezes T a 3 meios. Por quê? Porque esse T a menos meio está aqui no lambda. Menos meio elevado a menos 3, T a 3 meios. Eu não estou pegando esse número, estou jogando ele dentro da tal constante. E o volume, pessoal, a gente raciocina aqui, que a gente não está mexendo no volume. Ou a gente mexe no número de partículas ou na temperatura. Então o volume está aqui nessa constante também. Então essa constante depende de V, mas certamente essa constante não depende de T, não depende de N, ou mesmo do Mi. Não tem Mi aqui, pessoal. O nosso teto não depende de Mi. Eu não estou com um Z qualquer, eu jogo tudo no talo. Fazer Z igual a 1. Eu não estou pensando mais que o meu potencial químico é variável. Eu simplesmente vejo o maior Z, o maior valor para esta função que poderia ser obtido por qualquer Z. Então, esse valor com essa constante não depende de Mi. Tá bom? Para uma dada temperatura, vamos pensar. Para uma dada temperatura, congela uma temperatura. A quantidade de partículas do sistema pode ir aumentando. Imagina que seu sistema é aberto e você vai injetando partículas. Injeta, 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 injeta. Só que note que para uma dada temperatura, isso aqui é um número. Fixou a temperatura, isso aqui virou um número. Então, injeta, 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 injeta partículas. Algumas delas estão em estados excitados, outras estão em estado fundamental. Beleza. Agora injeta, 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 injeta. Opa, chegou naquele nível. Injeta, 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 passou daquele nível. Aquele era um teto para as excitadas. É possível que todas essas partículas estejam em estados excitados? Não, porque transbordou a piscina. Só cabia a capacidade da piscina. Então, se você continuar aumentando, todas as partículas que transbordam o nível da piscina, a dinâmica do sistema de buscar um equilíbrio empurra todo mundo para o fundamental. Porque passou do teto, transbordou. Tá bom? Então, enquanto você não fizesse a sua piscina vazar, o seu rio vazar, a quantidade de partículas poderia ir aumentando suavemente, digamos assim, sem grandes problemas.
Potencial químico está mudando, tá? Está chegando no estado fundamental. Todos os estados seriam acessíveis. Porém, uma vez atingido para aquela temperatura que você pegou, fixada, esse NX crítico, ou seja, um número crítico de partículas, de bósons nos estados excitados, é uma função da temperatura que você escolheu. Você já tinha uma constante, se você não está variando a temperatura, isso virou uma enorme constante. Essa é a capacidade da tua piscina. Certo? Uma vez atingido isso aqui, todas as novas partículas que você poderia estar querendo introduzir no seu sistema só podem popular o estado fundamental. Tudo bem? De forma análoga, só que, digamos assim, mais próximo do laboratório, eu não quero ter um sistema aberto em que eu fico injetando partículas. Eu quero ter uma quantidade de partículas fixa. E aí o que eu vario é a temperatura. Notem que a minha relação aqui, essa minha desigualdade, é um jogo com partículas e temperatura, embora aqui só estejam as partículas excitadas. Certo? Então, como eu disse, de forma análoga, agora eu vou fixar N, o número de partículas, e eu vou reduzir a temperatura do sistema. Então, pessoal, eu tenho uma quantidade de água que está na piscina, mas agora eu tenho uma piscina que encolhe. Minha piscina vai encolhendo. A hora que a piscina chegar no nível de água, porque a piscina não estava cheia antes, e eu continuar encolhendo a piscina, a água vai transbordar do mesmo jeito. Então, reduzir a temperatura aqui é reduzir o tamanho da piscina para uma quantidade de água que já existia, nessa minha metáfora. Então, eu chamei isso de encolher a sala. Reduzir a temperatura do sistema encolhe a sala para os possíveis bósons nos estados excitados. Se a sala fica pequena demais, não tem jeito, os bósons vão precisar pular, certo? Você tem interações efetivas entre os objetos do seu sistema, respeitando os princípios ali, as estatísticas daquela temperatura, que empurram esses caras para o estado fundamental, é o meu transbordamento. Quando eles não cabem mais, isso ocorre. Isso vai ocorrer quando a minha temperatura baixar de uma temperatura crítica. Certo? Então eu tenho condensação de Bose-Einstein. Quando eu congelo uma temperatura e aí eu tenho um N crítico, uma capacidade crítica, um número mágico de caras que cabem no excitado. Mais partículas no sistema, eles não cabem todos no excitado. Certo? E esse outro caso imagina que você congelou N e você vai ter uma temperatura crítica. Quando a temperatura é alta, os caras, né, seus bósons conseguem viver nos níveis mais energéticos. Baixou a temperatura, diminuiu o espaço para eles. Tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente tinha falado aqui de um N crítico para o número de caras excitados para uma dada temperatura, agora eu posso falar de uma temperatura crítica para um dado N. Eu tentei ser explícito aqui, dizendo que para uma dada quantidade fixa de partículas no sistema, sua temperatura crítica depende desse N. Constante, 3/4 da temperatura. É parecido com a outra, Só que aqui eu digo que a quantidade de partículas depende de T, então um T constante. A constante é a mesma, tá? Como eu disse, ela não envolve T e N. No máximo um volume que eu não mexo. Então, a gente pode dividir essas expressões uma pela outra, a mesma constante pode desaparecer, então é claro que dividindo uma expressão pela outra, N sobre T é igual a N sobre T. Só que num caso eu fixei o T, e no outro caso eu fixei o N. Reorganizando isso, eu posso comparar os meus N's e os meus T's, e aparece aqui uma potência única de 3/2 nessa temperatura. Isso aqui já está quase bom, mas a gente pode fazer algo um pouquinho melhor do que isso. Vamos analisar. Quando a temperatura for maior do que a temperatura crítica para uma dada quantidade fixa de partículas, pessoal, quando essa temperatura está muito alta, o potencial químico está muito baixo, o meu Z é muito baixo, o meu N0, repara, aí eu não estou buscando o perigo, certo? O meu N0, população do estado fundamental, um nívelzinho em comparação com os outros, é desprezível. Então, praticamente, todas as partículas do meu sistema estão em estados excitados para temperaturas altas
para aquele sistema. Altas em comparação com a temperatura crítica daquele sistema. Por outro lado, quando a temperatura estiver abaixo da temperatura crítica, o máximo que eu vou ter de partículas no estado excitado é o que cabe. É a quantidade crítica de partículas nos estados excitados para aquela dada temperatura que é menor do que a crítica. A piscina lotou. O que transborda não está na piscina. O que está na piscina é a água que cabia. Certo? E todo o resto, todas as nossas N partículas, tirando o que cabe na piscina, é o que transbordou. E o que transbordou é o que está no meu estado fundamental. Se esse N for muito maior do que isso, a gente vai ter uma concentração anômala de partículas no estado fundamental. Tudo isso veio daquele teto expresso pela zeta de Riemann, que reflete a física desse sistema nessa dimensionalidade. É isso. Então, as expressões estão aí. A gente pode duvidar, só que a gente fez o experimento e foi observada a condensação. A natureza mostrou que essa análise matemática está baseada em hipóteses que qualitativamente estão corretas. Por mais que pudesse haver correções quantitativas. Tá bom? Então, nesse regime aqui, quando a nossa temperatura está abaixo da temperatura crítica, olha o que a gente pode fazer. Eu quero ver qual é a fração do meu total de partículas, que é de partículas no estado fundamental. Ora, eu estou em T menor do que Tc. Então, minha população no estado fundamental é o quem não está na capacidade máxima do excitado, que eu sei que eu saturei. Isso é 1 menos essa razão. Só que essa razão aqui eu já estudei, né? Está aqui em cima. Para uma dada temperatura. Isso aqui é a razão da minha temperatura pela temperatura crítica elevada a 3/2. E esse cara é menor do que esse, porque eu estou na região de condensação. Isso aqui é um número menor do que 1. Então eu uso essa expressão para dizer que essa minha concentração no estado fundamental segue um tipo de lei de potência envolvendo o quão distante, só que para baixo, que eu estou em relação à temperatura crítica. Vamos olhar um gráfico antes de eu fazer esses comentários aqui em rosa, que vão estar quase encerrando nossa aula. Eu sei que a gente já viu muita coisa, estamos com o tempo avançado. Mas, ó, se a gente fizer um gráfico aqui de alguma grandeza, na verdade eu vou fazer 2 grandezas, tá? Em função da razão T sobre Tc, notem que 1 é quando a minha temperatura se iguala à crítica, para cá temos temperaturas acima da crítica. O que a gente viu é, quando T é menor do que Tc, vale essa lei. Quando T é menor do que Tc, vale essa lei. Quem é essa lei? Ela diz que essa fração de condensação, estendida para várias temperaturas, segue uma lei de potência. É 1 menos 3/2 desse quociente. Notem que a gente só vai para 1 de verdade quando T vai para 0. Só que a gente... isso aqui é um resultado muito curioso. Isso vai ser o ponto de partida para a gente falar um pouquinho de fenômenos críticos. É que em fenômenos críticos, às vezes você só vê essa lei de potência, pessoal. Uma lei de potência, efetivamente, nessa sua razão ou diferença normalizada em relação à temperatura crítica. A gente costuma ver isso só numa vizinhança do ponto crítico e muitas vezes só de um lado. Notem que essa expressão aqui só valeu para o lado esquerdo, T menor do que Tc. Porque para T maior do que Tc, não vale isso. Isso é típico de outras transições de fase, essa relação vale só para um lado. Só que, repito, a lei de potência explícita às vezes vale só para pequenas vizinhanças. Quando você entrasse para cá, você não teria a lei de potência pura. E a condensação de Bose-Einstein é algo muito especial, porque essa lei de potência pura vai valer sempre aqui, do T regredindo de Tc até 0. Tudo bem? Ufa!
Então, eu comentei aqui, nós temos um expoente crítico que vale, nesse caso, não só na vizinhança esquerda de TC, tá? Mas é algo muito surreal, muito curioso. Olhem que esse gráfico, pessoal, a gente viu, eu já tinha mencionado aqui antes, que quando a temperatura fosse mais alta, o número de partículas seria praticamente toda a população excitada. Nessa condição, a população do estado fundamental é desprezível. Então, para todos os fins práticos, para temperaturas altas, eu vou para zero na minha concentração do todo. E é claro que a população dos estados excitados tem um comportamento oposto. Aqui meu gráfico ficou mal desenhado, tá? Isso aqui era para ser o complementar mesmo, ó, desse verde. Minha curva aqui ficou ruim. Mas a gente teria um comportamento como esse aqui, em vermelho. Tá? Mas estão vendo esse bico aqui? É óbvio que isso aqui não é diferenciável, certo, pessoal? Mas peraí. Minha função de partição é uma soma de exponenciais. Essas exponenciais não têm argumentos singulares. Soma de funções diferenciáveis, ou na verdade até analíticas, se eu fosse fazer extensões no plano complexo, são analíticas. Como que eu posso ter somado um monte de funções analíticas, e que isso implica diferenciabilidade no sentido dos complexos, e eu posso ter chegado numa função não diferenciável em algum ponto? Pessoal, soma infinita, porque a gente idealiza o limite termodinâmico. Somar um número infinito de funções bem comportadas pode dar funções mal comportadas, tá? Então isso é um paradigma das transições de fase em física e estatística de equilíbrio. Somente no limite termodinâmico, em que você teria quantidades infinitas de somas de objetos suaves, você poderia chegar em alguma grandeza, algum comportamento não suave. Então, não apareceu N tendendo a infinito em nada do que a gente está fazendo aqui, mas está escondido, tá? Tem um limite termodinâmico escondido nessa brincadeira toda. Tá? Isso tudo é paradigmático de transições de fase para gente. Eu comento isso aqui, falta de analiticidade só no limite termodinâmico. Nosso tempo está muito avançado, essa aula ficou muito longa, eu falei demais. Eu vou jogar rapidamente alguns resultados aqui para vocês, só por completeza, depois vocês verifiquem. Certo? Aqui é só... a gente vai chegar num resultado de interesse físico, mas é muita contalhada. Então eu quero só que vocês batam o olho, não vai ter nenhum insight, nenhum pensamento profundo aqui. Pessoal, a gente começou a aula, eu vou até pular lá para o começo, destacando duas grandezas. Números de ocupação e log da função partição. O log da função partição naturalmente tem uma soma em estados. Ótimo candidato para uma integral, que a gente não fez até agora. O que a gente fez até agora foi pegar esses números de ocupação e somar neles. Aí essa soma virou uma integral. Agora, como toda a termodinâmica do gás de bósons vem daqui, simplesmente a gente não precisa somar nada, porque já tem uma soma aqui. A gente faz essa soma virar uma integral, faz umas continhas, mudança de variável, blá, 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 e chega num resultado. Eu vou só passar por esses resultados para a gente encerrar, tá bom? Como eu disse, muito rapidamente, depois vocês verificam. Só algebreira. Pessoal, log da grande função de partição será uma integral. E aí a gente morre de vontade de separar a contribuição do estado fundamental. Ó, tem esse menos log aqui. Desculpem, vou pular lá para o começo de novo. Porque tá aqui, ó. Menos log. Quando era o número de ocupação, a gente puxou o estado fundamental. Você vai dizer, por consistência, eu também vou puxar o estado fundamental de fora desse cara, né? Pessoal, na soma de caras, era, né, da população do estado fundamental, era Z sobre 1 menos E. E esse cara podia explodir. Aqui é log de 1 menos E. Menos log de 1 menos E. Quando o epsilon é 0. Pessoal, ele tá aqui, mas ele não presta para nada. Esse cara não explode. Pelo menos não em comparação com os outros termos. Você vai dizer, não, professor, pode ser que isso aqui exploda assim, ó. Faz o Z tender a 1. Eu vou pro log de 0. E quando x tende a 0 pela direita, o log vai para infinito. Só que ele vai logaritmicamente, lentamente. Esses outros caras aqui também poderiam ter divergências, certo?
e eles dominam isso. Eu não estou fazendo isso, vejam as referências que eu passei. Enquanto o termo Z sobre 1 menos Z é relevante nas condições da condensação de Bose-Einstein, fora da temperatura crítica, nem ele não é relevante, tá? Esse cara aqui não é relevante nunca. Então ele está aqui só enchendo a nossa paciência. Tá bom? Então ele está aqui, mas não vai fazer nada. Termo do estado fundamental. Eu vou jogá-lo fora depois. Tem os outros caras aqui. É um problema um pouquinho diferente do outro, porque tem um log aqui. Não tinha log na primeira integral que a gente fez. Só que o que a gente faz? Faz as mesmas mudanças de variável. Lembra que tinha uma história de chamar de x, todo esse argumento aqui da exponencial? Você faz isso. Vão aparecer uns raízes de 2π, do mesmo jeito de antes. Você faz uma integraçãozinha por partes, que aí você consegue se livrar desse log. Assim, o termo integrado dessa integral por partes não vai nos causar problemas, vai sobrar apenas o termo VDU. Esse cara que sobrou vai ter essa cara aqui e umas constantezinhas que eu deixei ajeitadas de um jeito didático. E a gente vai estar vendo aqui a emergência de uma segunda função de Bose-Einstein, que vai ser a G de 5 meios. Porque lembrem-se que aqui a gente sempre tem μ-1. Então, se antes apareceu G 3 meios, aqui temos G 5 meios. Temos esse cara e mais um outro cara que eu segurei aqui, mas eu já adiantei que no limite termodinâmico ele não vai prestar para nada. Verifiquem essas contas depois. Foi só algebrinha de integração por partes. No ensemble grão canônico, PV é menos o potencial de Landau. O potencial de Landau é menos KBT log da grande partição. Não vou usar isso, porque eu espero que vocês acreditem em mim que isso não vai valer. A gente vai ter um resultado que vai trazer, vai se envolver somente isso. Então, no limite termodinâmico, nós vamos ter uma equação do tipo... Deixa eu voltar... Aonde? Aqui, perdão. PV igual a KBT log desse cara, essencialmente isso aqui. Ó. E eu gosto de rearrumar essa equação da seguinte forma. Eu divido por N KBT dos dois lados, porque, pessoal, isso aqui seria 1 para um gás ideal clássico. O Nzinho, número de mols RT, é igual ao número de partículas constante de Boltzmann T. É só ver a definição do número de Avogadro, da constante universal dos gases. Para um gás ideal clássico, isso aqui é 1. Para nós, o que apareceu? Tem uma Bose-Einstein de 5 meios. Esse Nzinho, ou letrinha abusada, né? Ela é várias coisas para gente. Agora ela é o número de partículas por unidade de volume do sistema. Notem que apareceram termos que envolvem o número de partículas por unidade de volume vezes o volume quântico térmico de de Broglie de uma partícula. Pessoal, isso aqui é um número que nas condições do limite semiclássico é próximo de 1. Claro, eu gostaria de ver PV sobre NKBT valer 1. Só que para um gás de bósons daria para provar que quando você tenta ir para um regime semiclássico, isso aqui será aproximado para um Z muito menor do que 1, que é o nosso regime semiclássico. Isso aqui vai ser algo do tipo 1 menos algo pequenininho que depende de Z. Ou seja, tem um efeito na equação de estado efetivo, como se os bósons se atraíssem. Eles não se atraem diretamente, o nosso gás é ideal, só que a estatística deles diminui ligeiramente a pressão do nosso gás. Se a gente fizesse algo parecido para um gás de férmions, tem uma aproximação de contínuo lá também. Aparecem as funções de Fermi-Dirac, ao invés das de Bose-Einstein. A gente chegaria numa expressão como essa, que na tentativa de fazer um limite semiclássico, daria mais um pouquinho positivo, mesmo quando você tenta fazer o semiclássico. Que os nossos férmions não se repelem, mas eles têm uma estatística de exclusão. Então tende a dar uma pressão ligeiramente maior do que o gás ideal clássico. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Perdoem-me a grande duração da aula. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.